Eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte para os 8º anos pelo EducaPE. O tema da nossa aula de hoje é a música vocal e ou instrumental de diferentes épocas e estilos. O protagonismo feminino no século XXI. Estéticas musicais do século XX e XXI. Vamos lá? Então, no canto, o corpo é matéria. Tá? A nossa voz, ao cantarmos, funciona como um instrumento de sopro. Né? Porque assim, muitas pessoas elas diferenciam o canto, a voz, dos instrumentos musicais, mas a voz ela também é um instrumento, né? É um instrumento musical. Né? E como todos os outros instrumentos musicais que têm instrumentos, né, de cordas, de sopro, instrumentos mais graves, outros mais agudos, as vozes também, o canto, ele também vai ser diferente, né? Tem pessoas que têm a voz mais alta, outros têm as vozes mais baixas, né? Tem pessoas que têm sopranos, têm contraltos, né? Então, enfim, cada um já vai ter um tom diferente. Então, como os instrumentos, a voz também ela vai ser diferente, né, para cada pessoa. Os órgãos que deixam fluir o som, as ressonâncias sonoras que habitam o organismo, fazem nascer a música, a arte da materialidade do corpo humano. Então, para quem canta, sabe, né, que as pessoas usam bastante a respiração, o som, né? Então, assim, usam bastante o diafragma, né, como dizer assim, a respiração completa, né, que é diafragma e abdominal, então, e a pulmonar. Então, usam essa respiração completa. Então, a forma também que o cantor, ele abre a boca, então, a abertura da boca também vai influenciar no som. Então, a quantidade de respiração que ele vai ter. Então, ele vai adquirir, né, a técnica da respiração, assim, para salvar mais um pouquinho o ar, né? Então, da abertura que ele vai fazer na boca para o som sair. Então, né, vai colocar a voz, dependendo da nota, mais alta ou mais baixa. Então, às vezes a voz sai parece que está saindo aqui de cima da cabeça ou aqui da nuca. Então, enfim, ele vai colocar o som porque ele vai ter uma sonoridade diferente. A gente vai poder estudar um pouquinho, né? A gente estudou um pouquinho, né? Falar um pouquinho da música, do canto, né? Que precisa de técnica, né? Para cantar, né? Todo mundo pode cantar. Tem pessoas que são autodidatas, né? Que já aprenderam a cantar sozinhas, né? Já tem afinidade, a afinação, já sabe colocar a voz, já tem trabalho de respiração. Outras que precisam de um professor, mas qualquer pessoa pode cantar e a gente canta de toda forma, assim, pode ser em qualquer lugar. Eu costumo praticamente cantar no chuveiro, né? Então, todo dia que eu tomo banho, eu faço um showzinho no chuveiro, que é aquele momento também de você expressar. Então, as pessoas ouvem a música e cantam em vários momentos, nas festas, em casa, enfim, né? E para cada pessoa, assim como os instrumentos, como eu falei, que tem uma sonoridade diferente, né? Tem um tom diferente, um mais grave, outro mais agudo, a voz também, ela cada cantor, ela vai ter cada pessoa mesmo, até quando a gente está falando, tem pessoas, né, que parece que falam mais fininho, outras que falam mais grosso, né? Tem pessoas que falam mais alto, outras que falam mais baixo, pessoas que falam rápido, outras mais pausadas. Então, até na nossa voz, no dia a dia, cada pessoa tem uma forma diferente. Então, na música, no canto, também vai ter características diferentes, né, para cada pessoa, para cada cantor. Agora a gente vai estudar um pouquinho das mulheres que fizeram história na música. Né? Aí começa com uma frase bem importante, né, de John Lennon, que é: eu nunca teria conseguido escrever Imagine sem Yoko. Ela me ajudou com muitos versos, mas eu não era homem o bastante para lhe dar os créditos. Né? Então, os autores daquela canção eram John e Yoko, mas eu ainda era muito egoísta e não tinha consciência e acabei me apropriando da sua contribuição. Aí John Lennon, 1980, porque é uma das músicas mais famosas de John Lennon, né, que é a Imagine, né, aquela Imagine all the people living for today, né? Pra você ver, a afinação não tá muito boa, mas enfim, deu para perceber mais um pouquinho, lembrar um pouquinho da música, né? Então, essa música que ficou famosa, que muita gente canta, né, é de John e Yoko. Só que na época, John Lennon, ele não teve a maturidade ou o egoísmo, né? Às vezes a própria vaidade não deixou que ele não permitiu que ele acreditasse também a Yoko, né, a contribuição.
mas depois ele reconheceu, e que bom que ele reconheceu, né? E realmente, então, a música Imagine, né? Imagine all the people é de John e Yoko. As mulheres são destaque no cenário musical da atualidade, a maioria como intérprete, e ainda assim não ocupam o mesmo espaço que os artistas masculinos. Então, ainda hoje, né? Hoje não, a gente já tem uma crescente maior, né? A gente vê aí nessa imagem várias cantoras, né? De vários estilos e de várias épocas, né? A gente vê Lady Gaga, aí, Janis Joplin, Cássia Eller, Amy Winehouse, Chiquinha Gonzaga, né? Rita Lee, enfim. Também tivemos Elza Soares, que foi uma das maiores cantoras que o Brasil já teve, né? Que nos deixou recentemente. Então, as mulheres, esse era um universo bem masculino, né, a princípio, e às vezes algumas artistas até se queixam ainda, né, que acabam sendo precisando abrir espaço, abrir caminho, né? Então assim, mas hoje na atualidade músicas já conseguem ter mais esse destaque, né? E tinha ritmos, né, como rock, como sertanejo, que era bem masculino, era um ou outro. Hoje em dia a gente já vê mais representantes, tanto no sertanejo, né, como no rock, como outros estilos musicais, né, no Brasil e no mundo. Vencendo o patriarcado, né, muitas mulheres ao longo da história quebraram padrões e foram além, criaram o seu próprio espaço e lutaram pelo direito de exibirem a sua arte e de se expressarem através da música, né? Então, como eu falei, era um ambiente bem masculino, né? Então, assim, que as mulheres, algumas elas conseguiram abrir caminho para outras, né? Então, como Chiquinha Gonzaga, né, que ela foi uma grande pioneira, né, uma das maiores compositoras do Brasil, né, uma das maiores musicistas, né, e até a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente. Então ela foi muito importante, então ela começou a abrir portas e até criar, né, a profissão que nem existia para a mulher, né? Então ela foi pioneira muito nisso, e temos muitas outras que elas acabaram se destacando, lutando, né, para o seu espaço e consequentemente já ajudando as próximas que vieram, né, para abrilhantar a nossa música. Agora a gente vai falar um pouquinho de Chiquinha Gonzaga, né? Quem foi Chiquinha Gonzaga? O nome dela era Francisca Edviges Neves Gonzaga. Nasceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1935 aos 87 anos. Né? Então, Chiquinha Gonzaga, ela realmente é uma das pioneiras, então ela realmente fez história para a nossa música. Foi uma compositora e maestrina carioca que se destacou na história da cultura brasileira e da luta pela liberdade. Criou uma profissão inédita para a mulher. Atuou no âmbito musical do Rio de Janeiro no segundo reinado, no qual predominavam a polca, o tango e a valsa. Enfim, Chiquinha Gonzaga, né, ela foi muito à frente do seu tempo, né? A gente usa muito essa expressão, mas realmente de verdade, né? Então, quando ela começou a se apresentar, né, ela também foi uma grande pianista e maestrina. Ela, né, quando ela se apresentou, as pessoas não sabiam, né, o jornal não sabiam como retratá-la, porque até então não existia a profissão para a mulher. Então, ela foi a primeira, né, a profissional mesmo, a musicista a se apresentar. Então, não existia esse título, essa profissão para a mulher. E ela foi lá e fez, né? Chiquinha incorporou ao seu piano toda a diversidade que encontrou sem preconceitos, né? Sua estreia como compositora se deu com a polca Atraente, sucesso que se tornou mais um fardo para sua reputação. Porque assim, teve até na televisão, já há bastante tempo, uma série falando sobre Chiquinha Gonzaga. Então assim, ela se casou porque, né, tinha casado, estava na época da sociedade e ela sempre tocou piano, ela toca piano, o marido tinha ciúmes dela tocar piano, não queria que ela tocasse piano. Então, nesse meio tempo, ela preferiu o piano ao marido, né? Então, já foi um escândalo daí, né? Que naquela época, a mulher se separar era um absurdo, mas aí ela teve coragem, se separou e começou o quê? A dar aula de piano, né?
para seu sustento, né? Então, e como ela também não era só professora de piano, só musicista, ela também era compositora, ela criou a polca, né? Que fez sucesso e acabou assim, se as pessoas já falavam da reputação dela, ah, uma mulher separada, a mulher largou o marido, então já falavam mal, e quando ela criou essa polca que fez sucesso, então não ajudou bastante, não ajudou ela na sua reputação. Mas ela nunca teve, ela não se preocupava muito com isso, então ela sempre usou a diversidade, né, nas suas composições, né? Todas as influências que ela teve, né, da sua vida, né? Então, assim, ela era uma pessoa sem preconceitos e bem lutadora. Na virada do século XIX para o século XX, Chiquinha criou a marchinha carnavalesca compondo a música que popularizou e eternizou o Abre Alas, que todo mundo conhece, né? Aquela música: oh, abre alas que eu quero passar, oh, abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, né? Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Mesmo quem nem conhece Chiquinha Gonzaga, em algum momento já ouviu essa música, né? Então, que ela realmente foi uma marchinha de carnaval que estourou, né, no Rio de Janeiro e no Brasil todo. E ainda hoje, se você tiver curiosidade, você pode ir lá no seu streaming de música, botar na pesquisa ou abre alas, que vai ter essa música lá e você vai escutar, né? Então, assim, que embalava muito os bailes de carnavalescos em muitos lugares, porque o carnaval no Brasil tinha o carnaval de rua, mas também tinha os carnavais nos bailes, nos clubes, né? Então, assim, essa música ela foi bastante tocada. Agora vamos falar de outra grande artista, né? Ela não é brasileira, ela é americana, mas que também foi uma lutadora, que ela também foi muito à frente do seu tempo e, enfim, Billie Holiday, né? Que o nome dela era Eleonora Fagan Hall, certo? Mais conhecida como Billie Holiday, nasceu em 7 de abril de 1915 na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Faleceu no dia 17 de julho de 1959 em Nova York com problemas cardíacos e hepáticos. Então, vou falar um pouquinho dela. Ela foi uma cantora e compositora estadunidense, né, que se tornou uma lenda do jazz, né, considerada como uma cantora que iniciou o jazz moderno, né? Então, assim, o jazz também, que era, também um ambiente masculino, né, uma das músicas bastante populares nos Estados Unidos, né, um dos precursores do rock, né? Então, que iniciou, os ritmos que influenciaram e começaram o rock foi o jazz e o blues, né? Então, ela foi uma grande cantora de jazz, né? Então, que ela começou, mas também ela também era autodidata, né? Então, ela era uma daquelas mulheres que aprendeu a cantar sozinha, sem uso de professor, né? E até mais às vezes também pela necessidade, né? Que a gente vai falar agora. Billie Holiday iniciou sua carreira como cantora aos 15 anos, quando viu a sua mãe sendo ameaçada de despejo do quarto onde moravam. Billie se dirigiu a um bar onde conseguiu seu primeiro emprego como cantora. Então, ela morava com a mãe, né? Era só ela e a mãe. Dizem, né, que até a mãe morava num prostíbulo, né? Dizem que a mãe era prostituta. Eu não posso afirmar, né? Mas assim, alguns teóricos falam sobre isso, né? Então, elas estavam perdendo, iam ser despejadas, iam perder seu lugar. Então, assim, para ela e a mãe não ser despejadas, então ela saiu aos 15 anos, nem sabia cantar. Ela acho que ela não sabia que sabia cantar, né? Mas ela já, né, cantava. Então, ela foi para um bar, conseguiu seu primeiro emprego. Então, ela começou a cantar no bar, justamente para ajudar e para não ser despejada, para não perder o lugar que ela e a mãe moravam, né? Então, foi assim mais ou menos que ela começou a sua carreira. Ela nunca estudou o canto, como eu disse, ela é autodidata, né? Ela não teve um professor para ensinar a cantar, ela aprendeu sozinha, né? Ela não sabia ler partitura, né? Partitura são aqueles símbolozinhos, né, que tem as notas, que tem os acordes das canções, das músicas, né, que os músicos usam, né, para acompanhar as músicas e tocar, né? Então, suas referências eram Bessie Smith e Louis Armstrong. Louis Armstrong foi um grande nome, né, do jazz dos Estados Unidos, né, que tinha uma música bem famosa, né, que era aquela I see tree of green, red roses true, né, enfim, que fez muito sucesso, que usava saxofone, então foi um dos grandes nomes, então era uma grande referência para Billie Holiday. A partir de 1973, ela começou sua carreira profissional, né? Ela começou no bar, de forma amadora, mas como ela sempre foi uma grande cantora, né, começou a aprender a cantar, né, na raça,
Aí, em 1933, ela começou a se profissionalizar, né? Então, aos poucos, ela foi ganhando prestígio no mundo do jazz. Então, ela começou no bar, mas depois ganhou uma banda, começou a tocar profissional e começou a se destacar e ganhar fama, né, no jazz. Em 1939, viu sua carreira se consolidar com a interpretação da música Strange Fruit, uma canção de protesto contra o racismo nos Estados Unidos. Então é muito importante falar sobre isso, porque Strange Fruit, que significa fruto estranho, ela denunciava uma violência que era legal. Quando fala legal, é de legalidade, não de bacana, tá, minha gente? Era permitido por lei nos Estados Unidos o linchamento de negros. Então, e já aconteceu, ela até presenciou na vida dela um negro pendurado numa árvore. Então, justamente o fruto estranho era, que fruto é esse, né, que está pendurado? Essa música fez bastante sucesso, então ela protestava contra essa violência absurda que existia. Só que acontece, o governo dos Estados Unidos não gostou, né, da canção, porque ela acha que incitava, né, as outras pessoas, né, enfim, porque é uma música bastante questionadora, bastante forte, né? Então, o que o governo fez? Não podia prender lá por causa da música, nem que proibir. Então, eles tentavam proibir-la de cantar. Como não conseguiram, então acabaram botando um agente da FBI infiltrado, né, no mundo dela, assim, na carreira, enfim, onde ela convivia, e a prenderam por consumo de drogas, na época que infelizmente ela consumia, mas a questão nunca foram as drogas, e sim a música. Então eles queriam, né, prendê-la por causa disso. E a música fala assim, né, árvores do sul produzem uma fruta estranha, sangue nas folhas e sangue nas raízes, corpos negros balançando na brisa do sul, fruta estranha pendurada nos álamos. Então, mais ou menos, a letra fala sobre isso, né? Então, sobre o corpo de um negro, né, pendurado, que é um absurdo. Então, que corpo estranho era esse? Então, e nos shows as pessoas pediam para ela cantar essa música e o governo não queria, né, que ela cantasse. Vamos falar de outro grande nome da música, né? Foi Amy Winehouse, né? Que foi uma grande cantora também. Aí ela tem uma frase assim, né? A música é o único espaço da minha vida em que posso ser completamente honesta, né? Então, onde ela se encontrava. E ela nem sonhava em ser cantora, tá, minha gente? Ela nasceu em 14 de setembro de 1983, em Londres, né? Na Inglaterra. UK, United Kingdom, na Inglaterra, e faleceu em 23 de julho de 1911 em Londres, aos 27 anos. Já entra na lenda dos 27, né, que a gente não tem muito tempo para falar, mas são alguns cantores do rock que morreram aos 27 anos. Né? Então ela acabou entrando nesse clube dos 27. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá na internet, que vai ter essa lenda dos 27 anos, pessoas, dos artistas que morreram com essa idade. Amy lançou seu primeiro álbum aos 20 anos, que chamava Frank, em 2003. As músicas desse disco são autobiográficas e derramam a desilusão, uma espécie de exorcismo. Porque assim, os pais dela se separaram quando ela era criança, acho que mais ou menos aos 6 anos de idade, né? Então, ela tinha isso, como a família se desfez, ela não se resolveu muito bem. O sonho dela era casar, ter filhos e formar uma família para resgatar aquilo, né, que ela não teve, né, que ela não teve na infância dela. E Frank, ela justamente é um álbum que fala desse sentimento dela, dessas desilusões que ela sofreu, né? Aí, como eu falei, Amy começou a sofrer desde cedo com a separação dos pais, aos 9 anos. Eu falei 6, mas foram aos 9. Com isso, ela procurava encontrar tranquilidade e estabilidade em uma relação amorosa, uma família que não se separasse. Então, era o sonho dela, né? E uma vez, até uma entrevista, ela falou que o sonho dela era ser garçonete e tal. Ela nunca sonhou, né, em ser uma grande estrela da música, como ela se tornou, né? E até ela falava numa entrevista, né, que um dos penteados delas icônicos eram que era bem grandão, um topetão assim, bem grandão. Ela disse assim, quanto mais a insegurança dela aumentava, maior aumentava a altura do cabelo, né? Então assim, ela era bastante insegura, que já teve um momento dela se trancar no banheiro, né, antes de começar o show para você bater, porque ela com medo de se apresentar, mas também ela cantava, todo mundo prestava atenção, né? Desejo que se tornou mais evidente no seu segundo álbum, Back to Black, em 2006. Também com letras fortes e autobiográficas. Fala muito do seu conturbado relacionamento com o marido Blake, né? Que até muitas pessoas falam que foi o que destruiu a vida dela, porque era um relacionamento muito tóxico, né? Então, enfim, que
aí realmente que eles afundaram nas drogas, que ela se afundou e ela traz muito esse conflito, né? Porque ela namorou primeiro ele, né? Acho que mas ele deixou, né? Para ficar com outra, voltar para ex, né? E até a música Back to Black, de volta ao luto, né? De volta ao preto, né? Fala mais ou menos disso. E, enfim, né? Aí depois que ela fez sucesso, né? Que começou a ganhar dinheiro, ele voltou para ela aceitou, enfim, e não deu muito certo. Em 2 de dezembro de 2011 é lançado o seu álbum póstumo, né? Esse álbum foi lançado depois que ela faleceu. Leonie's Hiding Treasures, né? O disco contém canções, lançamentos demos escolhidos por Mark Ronson, que é um dos grandes produtores musicais e DJs, Salah Remy e pela família da artista, incluindo o primeiro single, Boring Soul, com Tony Bennett, que foi uma grande referência na vida dela. Ela era muito fã desse cantor, né, norte-americano. Enfim, aí ela também tem uma música dela. Ela também nesse álbum faz uma versão de Garota de Ipanema, tá, minha gente? Em inglês, que ela canta. Agora vamos falar de Pitty, né? Uma cantora do rock brasileiro. Aí tem que a gente começa falando de Pitty com um trechinho da música dela, né? Que é: disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Que é Desconstruindo Amélia. É uma música que era Amélia, que era mulher de verdade. Amélia não tinha nem menor vaidade, né? Que canta essa música e ela meio que é uma resposta, né? Então é uma mulher que realmente trabalha, mas que tem a vida dela, né? Que se cuida, né? Que faz questão de se cuidar, né? De mudar. Então já é meio que uma resposta para aquela música, né? Desconstruindo a Amélia. Vamos lá. Priscila Novaes Leone nasceu em 7 de outubro de 1977 em Salvador, Bahia. É uma cantora, compositora, escritora, apresentadora, produtora, empresária e multi-instrumentista brasileira. Realmente ela é tudo isso, tá, minha gente? Então ela canta, ela acompanha as músicas delas, ela toca vários instrumentos, ela escreve também, ela apresenta programa de televisão, né? Enfim, na rede paga, que toda semana, quarta-feira lá o Saia Justa, ela está apresentando, produz também seus shows, ajuda bandas novas, né? Enfim, é uma multifunções, né? Considerada uma das maiores representantes do rock brasileiro contemporâneo. Tá? Ela domina a cena por mais de 10 anos, ganhou ao longo de sua carreira diversos prêmios, além de concorrer 4 vezes ao Grammy Latino. Então, assim, meio que o rock também, como ela costumava falar, sempre foi um lugar muito masculino, né? Tanto é que a gente vê mais bandas com vocalistas masculinos, né, homens, do que com mulheres, né? A gente tem ela, tem Rita Lee, mas a gente não tem muitos nomes no rock feminino. Então ela meio que também já foi tá lá batalhando pelo seu espaço e ela ganhou bastante espaço, ganhou bastante notoriedade. Né? Além de já ter se apresentado em todo o Brasil, ela também tem no seu currículo apresentações internacionais, como Portugal, Estados Unidos, Argentina e Japão. Né? Então, ela é uma das batalhadoras assim, né? Ela é feminista, né? Ela luta pelo direito das mulheres, então ela se põe muito nesse lugar, né? De conquista, de batalha, de afirmar, de mostrar sua voz, de cantar o que acha certo, o que acha errado. Então, foi também uma das grandes cantoras dos nossos tempos. Hoje a gente estudou um pouquinho, né, sobre o canto, né, o que é o canto, estudou sobre grandes cantoras que fizeram história no Brasil e no mundo, né, como Chiquinha Gonzaga. Quem tiver curiosidade, procurem, que vale a pena, né, ouvir algumas músicas dela, né? Billie Holiday, que tem em um stream de televisão o filme dela, né, Billie Holiday versus os Estados Unidos, é uma coisa assim, eu não me lembro direito o título, mas tem um filme que fala justamente da vida dela e desse episódio, né, com a música Strange Fruit, Fruto Estranho, né? Também falamos sobre Amy Winehouse, né, que já é mais conhecida, que infelizmente nos deixou muito cedo, e de Pitty, que é uma grande representante da música brasileira. Temos muitas outras, como a Anitta, né, que está fazendo história, temos o Ramalho, temos várias. Então, até a próxima, pessoal!